Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos, a mais um vídeo nesta Semana Santa. Sim, hoje vamos também refletir neste dia de sábado de Aleluia, e é um dia que podemos assim ficar um tanto quanto em dúvida acerca do que devemos refletir. Eu sei que há muitas pessoas, mesmo não religiosas, que costumam malhar o Judas no sábado de Aleluia, e não, nós não seguimos tal tradição, até porque se formos malhar alguém responsável pela morte, pelo sofrimento de Cristo, precisamos antes de mais nada nos malhar, não é mesmo? Mas o que nós devemos refletir neste dia? Jesus morreu ontem, na sexta. Sabemos que amanhã é dia de celebrarmos a sua vitória sobre a morte. Mas e hoje? E no sábado de Aleluia? Vamos trazer à tona, nesta reflexão, o texto de Mateus, capítulo 27, versículos 57 até 66, e este texto já vai ser muito claro sobre qual a nossa principal reflexão neste dia. Diz assim: já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então, José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Este é o nosso texto para este sábado de Aleluia. Nós agora saímos um pouco do Evangelho de João, que estávamos desde a segunda-feira, porque apenas Mateus traz, além do sepultamento de Jesus, a guarda do túmulo. E isso também é uma prova, é uma indicação, logo mais, de que o que aconteceu não foi um mito, não foi uma história inventada, mas de fato Jesus vem, ele ressuscita, e seria muito fácil, esconder esta história se ela fosse uma história inventada. Pessoas não morreriam por Cristo se fosse apenas uma história inventada. Percebemos nas figuras que estão na terra enquanto Jesus não está, pois ele está sendo enterrado em um túmulo, como que há diferentes reações. José de Arimateia, um homem rico, que também era seguidor de Jesus, ele pede a Pilatos para que possa enterrar o corpo de Jesus,
E enterrar, precisamos compreender, não era colocar debaixo da terra, como normalmente fazemos hoje, era colocar numa espécie de gruta e fechar com uma pedra. E Pilatos permitiu que entregassem o corpo de Jesus a José. E José vai enrolar este corpo num lençol novo. Jesus não vai ser colocado em um caixão, mas em um lençol. Em muitas culturas, até hoje, inclusive dos judeus, não há sepultamento em um caixão. E assim, Jesus vai ser colocado no túmulo de José de Arimateia, vai ser rolada a pedra e vai fechar aquele túmulo. E o texto vai dizer que Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas na frente do túmulo. Mas os personagens desta história também antagonizam esta ação tão bela de José de Arimateia. Os grandes líderes judeus, sacerdotes, fariseus, procuram Pilatos e vão dizer: Jesus havia dito que ele ressuscitaria no terceiro dia, então guarde o seu túmulo para que aquele mentiroso não tenha prevalência sobre a nossa ordem. E assim não haverá perigo dos seus discípulos inventarem mentiras. Ora, já sabemos o desfecho dessa história, não é mesmo? Mas onde estava Jesus? O que Jesus fazia? Nós estamos sempre refletindo sobre os personagens que circundam os relatos da última semana, da Semana Santa, a última semana do ministério terreno de Jesus, mas sempre olhamos também para Jesus, para as suas ações diante de acontecimentos, diante de circunstâncias daqueles personagens. Mas Jesus não está em terra, Jesus morreu, seu corpo foi enterrado, certo? Foi sepultado. Por outro lado, Jesus, ele vive. Ele ainda não ressuscitou, mas neste momento, neste sábado, ele vai visitar os espíritos que estão em prisão, de acordo com a epístola de Pedro. E assim nós declaramos no credo apostólico: desceu ao inferno. Jesus vai ao inferno. E isso traz muitas dúvidas para muitas pessoas. O que Jesus foi fazer no inferno? Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Jesus queria converter pessoas que estavam no inferno. E na realidade, Jesus não foi lá para isto. Jesus vai anunciar a sua vitória, declarar que ele venceu o pecado e que ele vai vencer não apenas o pecado, mas com a sua morte o diabo. E logo mais, com a sua ressurreição, ele vai vencer a morte. Percebam que sexta, sábado e domingo são dias de anunciarmos a vitória de Cristo. Na sexta, Cristo vence o pecado, pois ele carregou todos os nossos pecados na cruz, e estes pecados, eles são vencidos, não existem mais diante do Pai se cremos em Cristo. Se cremos em Cristo, não temos mais pecado, pois todos os pecados já estavam em Jesus e não existem mais. No sábado, quando Jesus desce ao inferno, vai ao inferno, ele vence o diabo. Na verdade, ele já havia vencido, mas ele declara a sua vitória ao diabo. E no domingo, você já sabe o que faremos amanhã. Diante de todos esses relatos, destas questões teológicas, precisamos observar como nós iremos
encarar este dia como os discípulos de Jesus encararam. Há duas personagens que nós não conversamos ainda a respeito deste texto que foi lido. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá no túmulo de Jesus. E depois nós sabemos que as mulheres serão as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, pois elas vão ao túmulo de Jesus. E nós estaremos aonde nessa história? Estamos no túmulo? Estamos em luto? Estamos consternados com as cenas que presenciamos na sexta? Ou nós vamos lembrar das palavras de Jesus? É curioso que os antagonistas de Jesus, os fariseus, os sacerdotes, eles lembram das palavras de Jesus. Claro, não acreditam, dizem que ele estava mentindo, mas mandam lá soldados guardarem o túmulo, pedem para que Pilatos faça isso. E muitas vezes os próprios discípulos de Jesus parecem não crer nas suas palavras. Muitos estavam apenas em pranto, e depois veremos trancados em suas casas. E Jesus vai demonstrar que exatamente aquilo que ele prometeu seria cumprido. Mas isso é história para amanhã. Hoje, esse vídeo mais breve, sábado de aleluia, que possamos então encarar este dia com a esperança da vitória de Cristo, do retorno de Cristo. E de certo modo, o sábado de aleluia, ele guarda uma forte relação com o nosso tempo atual. Nós estamos vivenciando um sábado de aleluia, de certo modo, em toda a nossa vida. Estamos aguardando que as palavras de Cristo se cumpram. Ele voltará e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E enquanto isso não acontece, nós iremos crer, manter as esperanças certas do seu retorno e testemunhar aquilo que nós cremos. Vamos concluir com uma oração? Amado Pai Celestial, neste sábado de aleluia, queremos manter as nossas esperanças em dia, confiar nas palavras de Jesus. Não é dia para luto, não é dia para pranto, assim como a nossa vida, mesmo em meio a dores e dificuldades, não deve ser vivida como se nós não tivéssemos esperança. Concede-nos, Senhor, sempre a certeza daquilo que Cristo nos prometeu. Assim como Ele prometeu no terceiro dia ressuscitar e ressuscitou, Ele prometeu retornar. E Ele prometeu que não haveria mais dor, morte, choro e qualquer sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a confiar nestas palavras e a vivermos de forma correta a nossa caminhada de fé, jamais perdendo a esperança. Por tudo isso, nós queremos orar, pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Tenha um abençoado sábado de aleluia e logo mais estaremos celebrando a vitória sobre o último dos inimigos. Fique na paz do Senhor, curta, comente, compartilhe este vídeo e até o nosso próximo vídeo.